não teve a participação nem do espermatozoide de Yosef, tá, de José, e nem do óvulo de Miriam, de Maria. Foi totalmente sobrenatural, tá bom? Ou seja, foi um milagre maior do que o que foi feito com Avraham e Sará, com Yitzhak e Rivka, com Yaakov e Rahel, ou Yaakov e Leá, tá? Que a gente via que elas pelejavam para ter filhos, tá bom? E até a gente sabe que teve também Bilá e Zilpá, que também deram a luz a outras tribos também, tá? Ou seja, o nascimento, né, vamos dizer assim, de Yahushua HaMashiach, ele foi colocado já ali no ventre de Miriam, vou repetir, sem o espermatozoide de Yosef, de José, e sem o óvulo de Miriam, tá? Se tivesse teste de DNA naquela época, ia dar 100% Elohim, né? Isso, tivesse teste de DNA, ia dar 100% Elohim. Ele teve que vir na casa de Judá, tá? Teve que vir de alguém que era descendente de Meler David, o rei Davi, tá? Porque as profecias apontavam que uma porta se abriria na casa de Yahudá. Por isso que a única diferença entre Yahudá, que é o nome da tribo de Judá, e Yahuá, o tetragrama, é a letra Dalet, tá? Que aparece no meio da palavra da tribo de Judá, Yahudá. Dalet é a quarta letra do alfabeto hebraico, tá? Que significa porta. E o valor numérico é 4, ou seja, o Messias veio no ano 4000. Foi colocado ali no ventre de Miriam, tá bom? Tá? Mas não teve a participação humana nem de José e nem de Maria, nem de Yosef, nem de Miriam. Por que eu estou falando isso? As pessoas começam a negar o Messias quando começam a questionar o nascimento virginal do Messias, começam a dizer que o Messias ele tem a natureza humana. Se ele tivesse a natureza humana, de acordo com o Salmo 49, ele não poderia nos redimir, porque o resgate da alma humana é caríssimo e homem nenhum pode remir o seu irmão. E a Torá mostra que o sacrifício, vamos dizer assim, de seres humanos não seriam aceitos, tá bom? Então, o Mashiach, ele é o pão vivo que desceu dos céus, ele é o nosso matzá, tá? Ele é o nosso maná, ele é o nosso matzá, é o pão sem fermento, ou seja, ele é 100% Yud Rei Vav Rei, Yahuá. Ele não herdou o DNA pecaminoso de Adão e Havá, de Adão e Eva. Por quê? Vamos pensar. O nascimento sobrenatural do Mashiach, tá? Ah, não teve a participação de José, de Yosef, vamos dizer assim, do pai adotivo. Ah, mas teve a participação de Maria, de Miriam. Ou seja, o pecado que estava alojado em Miriam, que foi herdado desde Adão e Eva, passariam para o Messias. Então, vou afirmar mais uma vez, categoricamente, as pessoas que começam a negar o Messias, elas começam a vir com uma conversa furada, um papo furado, negando o nascimento virginal do Messias, tá? Então, assim, a gente já tem, ao longo dessa caminhada Netzarim, a gente já tem um pouco de experiência e a gente já sabe que o inimigo de nossas almas, ele não vem querer tirar a pessoa de uma atacada. Então, o primeiro ponto que ele quer atacar é a natureza divina do Messias, que o Messias é Yahuá. Ah, não foi nascimento virginal. Ah, ele teve o DNA de Maria e de José. Ah, que não sei o que. Daqui a pouco está negando o Messias. Acha que ele é só um homem, é um Moisés melhorado, tá? Vamos dizer assim, é um Davi melhorado. Tá? E não é isso. Mashiach é Yahuá. Por isso que o Vidui Netzarim, cuja tradução é a confissão Netzarim, desde o primeiro século, tá? Nós que somos Netzarim, nós dizemos Yahushua, Yahuá, Yahushua HaMashiach, Maria. Tradução, Yahushua é Yahuá, Yahushua, o Messias, é o soberano Yah. Ponto, tá? Isso é o que diz a Escritura. Então vamos lá, vamos continuar, tá? Então aqui a gente vai resumir agora. Hoje a gente está focando mais no primeiro nível, tá? Nas outras semanas, nós vimos diversas abordagens, tá, das Parashot. Nessa semana, Yahuwá colocou no meu coração de fazermos uma interpretação literal do que nós estamos lendo, que é o Peshat, tá? Não significa que não vamos falar de outros níveis, que são 4, tá? Mas para a gente visualizar bem a história que aconteceu. Então, aqui, agora a gente vai prosseguir, tá? O Criador, ele vai anunciar a destruição de Sedom e Amorá, Sodoma e Gomorra, tá? O clamor já tinha chegado até os céus, ou seja, aquelas cidades ali já eram famosas já nos céus, não famosas num ponto de vista positivo, mas negativo. Toda hora era alguém orando para que o Criador pesasse a mão sobre aquela cidade, tá? Então o clamor já estava chegando nos céus, tá? Com relação ao que essa cidade fazia. Só a título de curiosidade, tá? O Sefer Yashar, tá? Essa semana a gente conversou bastante lá no grupo sobre o livro de Jazar.
essas coisas enriquecem sempre que a gente está comentando. Então, o que acontece? Nessa porção aqui, a gente está vendo que o Criador, ele está muito chateado com essa cidade de Sodoma e Gomorra. No livro de Jazar traz alguns acréscimos, tá bom? Então, algumas curiosidades sobre essa cidade aí, essas cidades, Sodoma e Gomorra. Eles proibiam a tzedakah, eles proibiam que as pessoas socorressem as outras. Se chegasse algum estrangeiro naquela cidade e os habitantes da cidade socorressem essa pessoa, tá? Então eles matariam essa pessoa. Já tinha uma regra na cidade, por exemplo, uma das filhas de Ló, ele tinha outras filhas, além das duas que são mencionadas aqui na Torá. No livro de Jazar fala que ele tinha uma outra filha, tá? Que ela era muito piedosa, ela quis alimentar um homem que estava morrendo de fome numa praça e ninguém da cidade alimentava. Ela bolou um plano lá, não vou entrar em detalhes, que ela conseguia alimentar ele. E o pessoal da cidade ficou admirado. Como que esse camarada não morre de fome? Aí eles ficaram lá, 3 deles ficaram espiando para ver quem é que estava alimentando ele. Aí viram a filha de Ló chegar, uma das filhas, não essas duas que vão coabitar com eles, era outra, tá? E alimentar esse homem, tá? E quando eles viram isso, eles pegaram ela, capturaram e queimaram ela viva, tá? Ela foi queimada, tá? Então, o pecado dela, que eles disseram, foi o quê? Fazer tzedakah, socorrer um homem que estava morrendo de fome naquela cidade, que era além de estrangeiro. não ajudar, ainda atrapalham. Ainda atrapalhavam, tá? Então, só para a gente entender o plano de fundo, por que eles ficam com raiva que Ló vai receber os mensageiros, os anjos na sua casa, tá? E outra coisa, numa cidade vizinha, uma moça também socorreu alguém necessitado, tá? Não era filha de Ló, não, uma outra moça, numa cidade vizinha de Sodoma e Gomorra, e foi capturada, e eles fizeram um método de tortura diferente. Eles colocaram mel no corpo dessa moça, desde o topo da cabeça até a planta dos pés, e colocaram ela diante de uma colmeia. Puxa aqui para aparecer a imagem aqui que sumiu. Uma colmeia de abelhas. E as abelhas vieram, milhares de abelhas, e começaram a picar essa moça, e ela morreu, tá? Com uma morte terrível, com muito sofrimento, tá bom? Então, assim, essa era as boas-vindas, tá? Essa era as boas-vindas do pessoal de Sodoma e Gomorra, tá? Então esse era o procedimento da cidade de Sodoma e Gomorra e aquelas cidades circunvizinhas, tá? Eles nem exerciam misericórdia, eles ainda matavam as pessoas que porventura fossem misericordiosas, tá? Então a gente percebe isso, tá bom? Então vamos prosseguir. O Criador está dizendo, por exemplo, no versículo 17, e disse Yahuá, é o próprio Criador, tá? Yahuá e Yahushua HaMashiach que está falando com Abraão. Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Ou seja, o Criador está falando o que vai fazer, tá? E o profeta, ele baseado nesse texto aqui, por exemplo, o profeta Amós 3,7 diz, Yahuá não fará coisa alguma sem revelar primeiro o seu segredo aos seus servos, os profetas, tá? Então o Criador revela o que vai acontecer primeiro para os profetas. Então ele está revelando, Abraão se coloca na brecha, tá? Diante de Yahuá. Os 2 mensageiros, eles vão na direção da cidade de Sodoma, tá? E muito bem, Abraão começa aquela oração intercessória dele. Ele vai orar, tá? E ele começa defendendo o povo daquela cidade, porque ele se lembra que o sobrinho dele, Lot, que é Ló, está naquela cidade, ele está fazendo de tudo para salvar o sobrinho dele, tá? Então, ele pensou o seguinte, poxa, não é possível que não existam nem 10 justos, que era o número que ele queria chegar no 10. Ele chegou com humildade, devagarzinho, vai começar no 50, vai baixando, até chegar no 10, tá? Ele pensou, não é possível que o meu sobrinho não tenha aprendido as coisas que eu ensinei para ele. Não é possível que todo esse tempo que ele mora na cidade de Sodoma, que não existam pelo menos 10 pessoas que sejam justas naquela cidade. Poxa, ele deve ter as filhas dele, a esposa, os genros, deve ter, tranquilo, aí 10 pessoas, tá? Ele pensou isso. Então isso já é uma reflexão para nós, tá? Lot, que é Ló, ele foi morar numa cidade pecaminosa. Muitas vezes nós estamos em um lugar, um ambiente pecaminoso, e nós estamos achando que, vamos dizer assim, que aquelas pessoas vão ter o entendimento, tá? Muitas vezes, daquilo que a gente crê. Tudo na nossa vida, mais uma vez, a gente tem que ter vida de oração. A gente tem que ouvir a voz do Criador.
vai para a direita, vai para a esquerda, avança, recua. Ele é que vai falar. A gente tem que ter uma vida de oração. Não é só ler a escritura, é ler e orar, tá? Para ouvir a voz dele, tá? Se ele falar para ficar no lugar, a gente fica. Se não é para ficar, a gente não fica, tá? Então a gente sabe na paraxá anterior que Abraão foi para o Egito sem a permissão do Criador, se deu mal, capturaram Sara, deu uma série de problemas, tá? Porque ele viu a fome, ele foi para lá. Ló, o olho dele cresceu quando ele viu a beleza da cidade de Sodoma, fartura, aquela coisa toda, tá? Então, quando a gente está num lugar que não é da vontade do Criador, tá? Vai acontecer aquilo, que a gente vai estar no lugar errado e na hora errada, tá? Ou seja, Ló nem converteu as pessoas daquela cidade, tá? E a família dele, vamos dizer assim, sofreu muito. A gente vai ver que foi deplorável que se transformou a família de Ló, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Que lástima, tá? No livro de Jazar, por exemplo, no Sefer Yashar, é mencionado que aquilo ali foi uma coisa horrível diante dos olhos de Yahuá. Aquilo que aconteceu lá, dele coabitar com as filhas dele, a gente viu no literal que ele não sabia, tá? Nem na primeira vez, nem na segunda, esse é o nível literal. As filhas dele embebedaram ele, a gente sabe, e diz no livro de Jazar, com todas as letras, que o Criador estava disposto a desarraigar a descendência de Ló da face da terra, porque diz que maldade como aquela não se via em qualquer lugar, uma maldade como aquela dele coabitar com as duas filhas, entendeu? Ou seja, elas coabitaram com ele, embebedaram ele, Mas ele aí, se permitiu... a intenção delas era habitar o lugar, é isso? Tem uma série de pessoas que defendem elas, porque elas acharam que o mundo ficou despovoado, que o planeta Terra acabou e que elas queriam, vamos dizer assim, preservar a vida, tá? Outros dizem que não, que elas poderiam saber que aquilo foi um cataclisma só naquele local ali. Então não podemos dizer com certeza. A palavra no hebraico é aretz. Aretz, quando elas falam não tem varão na terra, aretz em hebraico, geralmente é usado, não é uma regra de hebraico, não é uma regra, mas geralmente é para uma localidade mais próxima. E Adamá, na maioria das vezes, é usado mais para, vamos dizer assim, para o planeta Terra. Isso, repito, não é uma regra, tá bom? Mas então não se chega a um consenso. Mas no livro de Jazar, fala que o Criador estava muito zangado com isso que aconteceu, com esse incesto. Ou seja, Mas foram elas que provocaram, não Ló, né? Mas ele, de todo jeito, ele permitiu... Ele também concebeu, né? Se embriagar. Então, o homem, ele não pode beber. Paulo diz em Efésios, capítulo 4, tá? Que não devemos nos embriagar com vinho no qual existe devassidão. Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho no qual existe dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, o ser humano, ele está sóbrio. Ele tem que beber até um ponto em que ele dê conta de si mesmo. Ele não pode atribuir, vamos dizer assim, aos outros a responsabilidade pelo que ele fez. Ou seja, elas bolaram esse plano, seja qual tenha sido a intenção delas, tá bom? Ele se permitiu se embriagar e de todo jeito um pecado foi cometido, ou seja, um incesto com as duas filhas, tá? Tanto que gerou dois povos terríveis, tá? Que é Amon e Moabe, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, ou seja, e o livro de Jazar fala com todas as letras que isso deixou Yahuá muito irado com isso, tá? Então foi algo terrível diante do Criador, tá? Aí vamos lá, vamos prosseguir. Ele começou com 50, se tivesse... Oi, pode falar. Ela, mas assim, né, uma situação que mesmo as situações pecaminosas, não agradando a Yahuá, ele tem todo o poder de, vamos dizer assim, de transformar em bênção, né? Porque, posso estar errado, claro, mas o filho da mais velha, chamado Meav, né? Ou seja, Moab foi o pai dos Moabitas. E Ruth, né, consequentemente, era avó de Davi Hamelech, né? Ela era moabita, então ela defendia, no caso do filho desse pecado, não é isso? Isso. E também, se eu não me engano, o outro filho da mais nova gerou Ben-Ami, eu acho, né? Que era o pai dos Amonitas. E uma das esposas de Shilomó, ela era também de Amon, né? Então, isso desagradou muito a Yahuá, mas será que... Ou ele, assim, tinha propósito já que ele é atemporal, né? Já estava nos propósitos dele, talvez, né, pegar essa ação pecaminosa e transformar, né, no caso, nos propósitos dele, porque, sim,
E de Davi veio a linhagem do Machia também, Aham, né? isso. Ou será, ou ele tem poder mesmo de pegar uma coisa e transformar, porque até a palavra diz, né, que tudo se faz novo nas mãos dele. Deve ser Aham. isso, né? Isso, perfeito. Foi muito bom esse comentário do Elimar. Romanos 8, 28 é espetacular. Romanos 8, 28 fala sobre isso que o Elimar disse. Diz assim, no original: e sabemos que Elohim faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E as escrituras falam que Yahuwah, ele tem o poder de transformar as maldições, ou seja, Skelalot, em Brahot, em bênçãos. Ou seja, Yahuwah transforma a maldição em bênção. Então foi muito legal isso que o Elimar falou, tá? Nós sabemos que Meler David, ele é descendente de Ruth, a Moabita, tá? Ruth era bisavó de Davi, tá? Ruth entra na árvore genealógica de Yahushua HaMashiach, lá em Matitiahu, Mateus capítulo 1. Por isso que, mais uma vez, Tiago 2,13 diz algo espetacular. A misericórdia triunfa sobre o juízo, tá bom? Então, o Criador sempre ele vai optar pela misericórdia, tá bom? Ou seja, ele recalcula, o GPS dele tem a capacidade de recalcular todas as coisas. Por exemplo, como até mesmo os descendentes de Ismael, tá? Eles, embora aquilo foi uma coisa errada, que Sará deu Hagar para se deitar com Abraham, hoje em dia todo e qualquer descendente de Ismael, nós sabemos que existem muitos descendentes de Ismael, tá? Que eles fazem Teshuvá, eles se convertem ao Elohim de Israel, tá? Tem muitos que defendem até o Estado de Israel e sofrem retaliações de seu povo, tá? Então isso que o Elimar falou é bem interessante. O Criador recalcula, o GPS dele recalcula, tá? Tudo para o nosso bem. Se alguém daquele povo que é maldito fizer Teshuvá, ele, além de ser perdoado, é enxertado na oliveira que é Israel e ainda entra na genealogia do Messias, como bem lembrado pelo Elimar, que é o caso de Ruth, a Moabita, tá bom? Tá? Do qual o rei Davi também é descendente, tá? Então, bem legal isso que o Elimar falou, tá? Então, prosseguindo, 50, aí se de 50 falta 5, 45, aí o Criador não destrua por causa de 50, nem de 45, 40, 30, 20, 10, ou seja, foi baixando, tá? De pouquinho em pouquinho, tá? Então, muito bem, se tiver 10 ali, eu não destruo. Aí Yahuwah foi, tá? Antes que Abraão diminuísse mais, tá? Então parou no 10, tá? Então o nosso povo de Israel já tem essa habilidade de negociar, a gente já vê aqui em Abraão, ele foi negociando. Não se ire comigo, Yahuwah, se de tantos faltarem tantos, ou seja, chegou em 10. É baseado nesse texto aqui em Minha, né? Isso, os nossos irmãos da casa de Judá, eles têm um conceito chamado Minyan, tá? Tudo que eles fazem, eles gostam que tenha pelo menos 10 pessoas para fazer, tá? Se vai fazer um avodá, que é um culto, qualquer coisa, eles precisam de 10 pessoas. E Yahushua HaMashiach facilitou muito a nossa vida, quando ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles, tá? E lá em Israel eles ficam, né, chamando Isso, as pessoas, se não tiverem 10, eles ficam chamando. Ficam chamando, é mó comédia lá em Israel. Eles ficam chamando. Se eles quiserem celebrar um Shabat, fazer qualquer coisa, se não tiver 10 pessoas, eles ficam chamando, junta 2 vizinhos, chama. Enquanto não tiver 10, entendeu? Eles não começam, tá? Por causa dessa passagem aqui, que deu base ao Minyan, tá? É um grupo mínimo de 10 pessoas, tá bom? Então vamos lá. Vamos avançar aqui. Os 2 mensageiros, eles vieram a Sodoma à tarde, tá? Gênesis 19. E vieram os 2 mensageiros a Sodoma à tarde, e estava Lot, que é Ló, assentado à porta de Sedom. Então, provavelmente, ele era um juiz naquela cidade, era uma pessoa influente, porque quem ficava nas portas da cidade eram os juízes, tá? Se ele não era um juiz, ele era uma pessoa muito influente, porque tanto que o povo, quando for cercar a casa dele, vai falar, esse estrangeiro se comporta como um juiz no nosso meio e tal, né? Então, vamos lá. E Vênus... Lot levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra e disse, eis agora, meus amos, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo e passai nela a noite e lavai os vossos pés e de madrugada vos levantareis e ireis o vosso caminho. E eles disseram, não, antes passaremos na rua à noite. Os anjos não queriam causar um transtorno para Ló, sabiam que essa cidade era problemática, né? Imagina, se a pessoa dava comida para alguém na rua, eles já tinham queimado uma filha de Ló, né?
Imagina o Ló receber esses 2 mensageiros na sua casa. Ou seja, então foi algo assim que mexeu com a cidade, com as regras da cidade, com a falta de hospitalidade. Versículo 3. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete e cozeu, olha aqui, matzot, tá? Matzot. Aqui está no plural, tá? Matzah é no singular e matzot é o plural. E cozeu pães asmos, o mesmo pão que é mencionado em qual festa? Festa de Pêssar, tá? Então, durante essa semana, foi legal que a Juliana Helena colocou, a Jéssica também colocou, foi bem legal que chamou a nossa atenção, eu acho que o Biratã também comentou sobre isso, várias pessoas, tá? Colocaram sobre isso daí, essa questão dos matzot, tá? Que no hebraico é a mesma palavra de mitzvot, tá? De mandamentos, para a gente escrever matzot, tá? Que é pães asmos, e mitzvot. Escreve aqui, Daniel, rapidinho aqui, apaga isso daqui, escreve rapidinho para eu dar a sequência aqui. Então é a mesma palavra em hebraico, tá? Que é um men, um tsad, um vav e um tav, ou seja, matzot, que é pães asmos, e mitzvot, que é mandamentos, se escreve da mesma maneira, tá? Ou seja, se não existisse na modernidade do hebraico os sinais massoréticos, você poderia pronunciar do mesmo jeito, tá? Então vamos lá. Então foi bem comentado pelo pessoal do grupo, tá? Só lembrar que a Torá é eterna. O livro de Jazar, a título de curiosidade, fala que Avraham celebrou a festa de Sukkot durante 7 dias, do jeito que a Torá ordena, antes de Moisés receber a Torá. Olha aqui, ó. O Daniel fez aqui pra gente, ó. Então aqui, ó. Da direita para a esquerda, tá? Matzot, que são pães asmos, tá? E mitzvot também se escreve da mesma maneira, tá? Quando vocês veem na Bíblia de vocês mandamentos ou pães asmos, se escreve tudo dessa maneira, tá? Então está conectado, tá bom? Então no hebraico é assim, da direita para a esquerda. Depois tem uma... Oi, pode falar. É o Douglas. Deixa eu tirar uma dúvida. Sim. Aqui no meu arredor, aqui na minha cidade aqui, tem muitas pessoas que falam que os sinais massoréticos que o irmão acabou de falar já é uma adulteração. Como é que explica sobre isso para mim, por favor? Tá, foi bem legal isso. Porque assim, eles ficam falando que já está adulterado, já está banalizado já esse hebraico, que o hebraico antigo é o que não tem adulteração. Aí eu fico até sem resposta, porque na verdade eu não conheço ainda, né? Então foi bem legal isso que o Douglas falou, tá? Por que foram criados os sinais massoréticos? Eles dizem que foi para facilitar a leitura, os massoretas, tá? Criaram isso, tá? Alguns séculos atrás, mas na verdade o propósito principal dos massoretas era esconder o nome Yud Rei Vav Rei, Yahuá, tá? O propósito original era esse. Então o nome Yahuá, que aparece quase 7.000 vezes no Tanar, que são os primeiros escritos, conhecidos erroneamente como Antigo Testamento, aparece quase 7.000 vezes o nome Yud Rei Vav Rei, Yahuá, tá? Então eles, para esconderem o nome do Eterno, o nome Yahuá, eles criaram os sinais massoréticos. Então você vai pegar uma Bíblia com os sinais massoréticos, tá? Aí eles vão colocar os pontinhos embaixo para forçar você a pronunciar outro nome, tá? Yehová, Yehoá. Cada hora eles mudam com o próprio nome do Criador, cada hora eles botam um massorético para causar mais dúvida. Mas o Criador está ressuscitando o paleo-hebraico, tá? Hoje nós temos acesso, não é difícil, tá bom? Existem vários canais que ensinam sobre o paleo-hebraico. O que acontece? Não é difícil o paleo-hebraico, entendeu, Douglas? Ou seja, é fácil. Por exemplo, é fácil. Eu posso pegar uma palavra aqui na minha Torá, porque hoje em dia é publicado tudo com os sinais massoréticos. Então, por exemplo, aqui em casa a gente procura estudar o proto-sinaítico, tá? Que foi da época de Abraão, o paleo-hebraico, que é da época de Moisés, e o hebraico moderno, tá? Que é da nossa época. Existem 3 tipos de hebraico, tá? Ou seja, então, quando a gente vai para o paleo-hebraico, que é da época de Moisés, ou para o proto-sinaítico, a gente ignora os sinais massoréticos. A gente pode ler até com o hebraico moderno e desconsiderar os pontinhos massoréticos, entendeu, Douglas? Então, por exemplo, a palavra matzot, tá? Se eu for pronunciar ela, matzot, tá? Que às vezes dá o som de mitzvot, no paleo-hebraico eu já sei como é que eu pronuncio, tá?
Então vou pronunciar aqui, ó. Não existia no paleo hebraico nem a letra E, nem a letra O, nem a letra V, nem a letra F, tá? Então, ó, seria aqui, ó, Matsut, tá? Então no paleo hebraico, na época de Moisés, o que estava escrito aqui era Matsut, tá? Eu posso ler com as letras do hebraico moderno e desconsiderar os sinais maçoréticos, tá bom, Douglas? Então, eles criaram isso para esconder o nome, mas o Criador está trazendo muitas pessoas para trazer o paleo hebraico de volta, o proto-sinaítico, e fica fácil, tá? Não é difícil. É que aqui nesse vídeo não dá para explicar todos os macetes que existem para a gente conseguir, mas é relativamente fácil. Se você aprende o som que cada letra dava no paleo hebraico, você consegue ler fácil, tá? Completar? Inclusive, mestre, Oi? inclusive, né, tem uma pessoa aqui que se diz que estuda hebraico, né? Ele fala que o nome está errado, que não é esse nome que eu aprendi, né, com o irmão, não é Yahuwá, é outro nome, ele fala que é tal de Yau. Mas aí, como eu não conheço ainda, aí eu fico quieto, né? Eu falei, eu vou ver com o irmão no particular, para o irmão me explicar direitinho, entendeu? Mas diz ele que o Moshe, ele pronunciava Yau, né? Aí eu falei assim, eu vou ver com o irmão, ele vai me explicar certinho isso. Por isso essa é a dúvida. Então foi muito legal isso que o Douglas colocou, tá? Então, esse pessoal aí desses grupos de IAL, o que acontece? Eles, na maioria das vezes, eles não têm um aprofundamento no hebraico moderno, nem no paleo hebraico, nem no proto-sinaítico, tá? Então eles são chamados o grupo do nome, tá? Então eles falam que o nome do pai é Ial e o do Messias é Ialcha, tá? Então o que acontece? É assim, um desconhecimento das coisas mais básicas do hebraico, tá? Então, o tetragrama, por exemplo, Yud, Rei, Vav, Rei, a letra Yud, tá? No paleo hebraico, tá? Ela não era Yud, ela era Iad. Então, onde tem a letra Yud, vai dar o som de Iá. Então, a primeira letra, Yud, já sei que dá o som de Iá. Aí depois vem a letra Rei, ela vai dar o som de 2 R's, tá? Então, eu tenho Yud, Rei, então já tá dando Iá. Aí depois vem o Vav. O Vav, deixa eu explicar uma coisa. Yud era Iad, o Rei era Ra, tá? O nome da letra Rei era Ra no paleo hebraico, tá? O Vav, que é a terceira letra, não era Vav, era Ual, só dava o som da letra U, tá? E o Rei, no final, ele dá uma sílaba tônica, ou seja, Yud, Rei e A, já puxando o som de 2 R's. Com o Vav que vem depois, vai dar o som de U, então Yahu, aí o pessoal para aí no Yahu, tá? E alguns, pior ainda, ficam no Ial, tá? Ou seja, engolem os 2 R's, que é produzido pela letra Rei do meio. O que acontece? Então, Yahu é o trigrama, aí como tem a letra Rei no final, tá? Vai dar um som de tônico, tá? Como se fosse a letra A com um acento agudo. Então, Yahu, A. Então, por isso que os maçoretas quiseram colocar os pontinhos embaixo. Então, quando a gente aprende, Douglas, o paleo hebraico e o proto-sinaítico, fica fácil. Qualquer palavra, por exemplo, se eu ler qualquer palavra na Torá, tá? Ou na Brit Hadashah, no Novo Testamento, pode ser escrito até no hebraico moderno. Eu sei qual é o som que vai dar, porque eu já conheço o método, qual era o som que cada letra produzia, tá bom, Douglas? Então, assim, para a gente concluir, tá? Foi uma coisa humana que foi criada pelos maçoretas alguns séculos atrás para esconder o nome do Criador, tá bom? Tá? Mudar o nome do Criador, tá bom? Mas bendito seja Yahuwá, porque ele está trazendo a sua verdade à tona. O paleo hebraico está ressurgindo, o proto-sinaítico também, tá bom? Inclusive eu pedi para eles estar aprovando isso para mim, né, com documento e tudo, eu estou esperando até hoje. Aí, até hoje, né? Quer dizer, complicado, né? Até hoje, né? Então, o nome do Criador tem 4 letras, tá? Então, não é Ial e nem Iahu, tá? Iahu seria o trigrama, que é o que aparece no nome dos profetas. Por exemplo, Isaías, Yesha Yahu. Porque no final do nome de Isaías tem o trigrama, Yud Rei Vav, não é Yud Rei Vav Rei. Jeremias, Irmi Yahu, tá? O trigrama vai produzir o som de Iahu. Agora, o tetragrama, Yahuá, tá? Então, tanto Yahu está incompleto, tá? E Ial não é nem completo, é errado, tá? Ial já é errado, tanto Ial quanto Ialcha, tá? É um desconhecimento das coisas mais elementares do hebraico, tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguir, tá? Então, os mensageiros vieram a Sodoma, tá? Então foi legal, isso aqui foi bem comentado pelo pessoal sobre essa questão dessa palavra matzot, tá? O pessoal comentou bem.
A gente lembra que o pessoal botou comentário, a Jesse chegou a fazer algumas anotações legais, a Juliana Helena falou também, o Biratã, a gente estava vendo várias pessoas comentaram sobre essa palavra aqui, Matzah, Matzot, tá? Então, no livro de Jazar, fala que Abraão celebrou a festa de tabernáculos, das cabanas de Sucot, exatamente do jeito que Moisés, daqui a alguns séculos, vai receber a instrução, para celebrar por 7 dias, tá? Ele pegou aquelas ramos de folhas, diz lá no livro de Jazar, que ele teve que pegar ramos de árvores, frondoso, e tudo igualzinho que vai ser estabelecido na Torá, tá bom? Ou seja, a Torá é eterna. Então aqui, em Gênesis 19:3, nós não podemos bater o martelo e dizer que nesses dias eram os dias da festa de Pêssar, que de fato e de verdade a Torá vai estabelecer de uma forma mais plena, lá em Êxodo capítulo 12, tá? Em Shemot capítulo 12, ainda, vamos pensar assim, ainda que Ló estivesse celebrando aqui Pêssar, tá? Vamos supor que ele estava celebrando Pêssar. A tradição judaica, muitos acreditam que ele estava celebrando Pêssar, mas a Torá não diz com todas as letras. Então não podemos nem afirmar e nem também ir contra, tá? Então não é muito claro isso, tá? Então, de todo jeito, se ele estivesse celebrando Pêssar ou não tem como a gente ter certeza, mas de todo jeito a Torá é eterna, tá? Existem muitos comentaristas que acreditam que o nosso povo, os patriarcas, já não há um consenso de 100%, mas existem muitos netzarim que acreditam que os patriarcas, eles celebravam todas as festas. Então, muitos netzarim, tá? Eles acham que os patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, Abraão, Isaac e Jacó, eles já celebravam as festas, os patriarcas também das 12 tribos, e depois que foi para o Egito, começou a ser assimilado e parou de celebrar as festas e de guardar os mandamentos, já estavam a ponto de serem assimilados pela cultura do Egito. Por isso que o Criador teve que chamar Moisés para libertar e deu a outorga da Torá, matando a Torá no Monte Sinai de uma forma pública, explícita, como foi o advento da Torá, no livro de Êxodo, tá bom? Então, de todo jeito, a gente pode bater o martelo. A Torá é eterna, os mandamentos já existiam, a concepção das festas já existia, tá bom? Mas se Ló estava celebrando a festa de Pêssar nesses dias, nós não podemos afirmar, tá bom? E também não podemos dizer que não estava. Então, vamos prosseguir. Cercaram a casa lá de Ló, e o pessoal quis abusar de Ló. Aí aqui entrou aquela questão. Ló foi extremamente hospitaleiro, mas até o Marcelo botou um artigo muito legal, o Marcelo Brisolari, nosso irmão, que até falou que assim, a gente tem que ser hospitaleiro, mas não ao ponto de se destruir. Então Ló chegou ao ponto de querer oferecer as 2 filhas dele, tá? Para aquele pessoal lá de Sodoma coabitar com elas, tá? Então é errado, não é? Assim, elas iriam, vamos dizer assim, elas eram virgens, então elas perderiam a virgindade delas, quer dizer, ele faria algo através das filhas dele, então ele teria que ter elaborado qualquer outro plano, tá, para proteger os 2 mensageiros, que não esse de oferecer as próprias filhas, tá bom? Então se espera de um pai que ele esteja protegendo as suas filhas, que ele até mesmo morra no exercício dessa função, que ele até morra defendendo as suas filhas, tá? Tudo bem, a intenção foi boa, ele quis proteger os mensageiros, tá? Mas da maneira errada, oferecendo as 2 filhas dele, tá? Esse episódio acontece no livro de Shoftim, Juízes, uma história parecida, tá bom? A gente não vai se alongar muito também, tá? Uma história bem parecida. Queriam pegar a esposa de um levita, aí um homem que estava recebendo ele ofereceu também suas filhas, tá bom? Então, assim, é uma hospitalidade, a intenção é boa, mas vamos dizer assim, não foi feita da maneira correta, tá? Ló deveria ter pensado em outro método. Então, até para ajudar, a gente precisa pensar em como vai ajudar, tá bom? Também é uma reflexão para nós. Aí o povo cercou a casa dele, o resto a gente já sabe, né? Quiseram abusar dos mensageiros, dos anjos, e os mensageiros feriram com cegueira aquelas pessoas daquela cidade, tá? Eles ficaram apalpando tudo, procurando a porta, e não conseguiram destruir Ló, nem a família de Ló, nem os mensageiros, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir para a gente ganhar tempo, tá? Gênesis 19, 12, diz assim: então disseram aqueles varões a Ló, tens mais alguém aqui, teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar,
pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face de Yahuá, e Yahuá nos enviou a destruí-lo. Ou seja, foi abordado, né, durante essa semana no grupo de estudo, bem legal, né, o pessoal estava comentando, foi bem legal. Ou seja, Ló, ele tinha outras filhas. O livro de Jazar fala que uma filha dele já tinha sido assassinada por ser hospitaleira, já tinha sido queimada. Além disso, ele tinha outras filhas também na cidade, tá bom? Além das duas que vão coabitar com ele, que vão gerar Moabe e Amon, tá? Então, aqui, a Elisângela perguntou se foi Ló que tirou a virgindade das filhas. Foi ele. Essas duas eram virgens. Isso mesmo, Elisângela. E a gente descobriu o nome da mulher de Lot, tá? De Ló. Tá? O nome dela é Ado, tá? Letra A-D-O, tá? Então, Ado. Parece com Aldo. Tá? Parece com Aldo, né? O irmão Aldo tá aí presente no estudo? Acho que Não, né? Então, o nome da esposa de Ló é Ado, tá? Então, aparece no livro de Jazar também essa informação. O nome dela é a letra A-D-O, Ado, tá? Então, vamos lá. Então, saiu Lot, e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque Yahuá há de destruir a cidade. Aí eles achavam que Ló estava zombando, estava contando piada, não acreditaram. Ou seja, vocês estão entendendo a súplica de Abraão agora? A súplica de Abraão? Abraão pensou: poxa, Ló tem várias filhas, tem a esposa, tem os genros, deve ter alguns amigos dele que são chegados. Não é possível que não tenha 10 pessoas justas naquela cidade, tá? Então, mais uma vez, uma reflexão, tá? É mais fácil uma pessoa, se você estiver em cima de um banquinho, tá? E quiser puxar, imagina, faça esse exercício mental agora, tá? Imagina que você subiu um banquinho, uma cadeira, e você quer puxar uma pessoa que está no chão para cima da cadeira. É mais provável que a pessoa que está no chão, ela puxe você para baixo do que você puxar ela para cima. Entendeu que interessante? Então, Ló estava no lugar errado, na hora errada, fazendo as coisas erradas. A Brit Hadashah, que é parte da Haftarah dessa semana, não vai dar tempo da gente ler, diz o quê? Que o justo Ló, o tzadik Lot, ele afligia todos os dias a sua alma no meio da impiedade daquele povo de Sodoma. Então, quando um justo ele está no lugar errado, a alma dele sofre. Tal é a nossa circunstância nesse século 21, esse mundo podre que a gente vive, tá? Então, a nossa alma, ela sofre no meio das coisas erradas que a gente vê, seja do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo de uma maneira geral, tá? Então, Ló, na Brit Hadashah, é chamado de tzadik, de justo. Aí, talvez os irmãos e as irmãs vão pensar, como que Ló era justo? Ele escolheu morar em Sodoma, essa coisa toda, mas o que acontece? Até aquele momento, esse momento aqui que a gente está lendo, tá? O que aconteceu com Ló? Até esse presente momento, muito do que Abraão tinha passado para ele, tá? Era muito forte dentro dele. O legado que Abraão passou para ele era muito forte. A emuná, a fé em Yahuá Elohim, ou seja, só que ele era ofuscado, tá? Pelo pecado daquela cidade. A santidade dele não conseguia brilhar. E a Yahushua HaMashiach fala que um homem saiu a semear, tá? E existem 4 tipos de semente. A última caiu em boa terra, produziu 30, 60 e 100 por 1, é a pessoa que vive de acordo com a Torá, tá? Mas eu vou focar nessa, tá? Uma caiu entre espinhos, tá? Ela não morreu, essa semente, ela caiu entre espinhos, ela ficou viva, que era o caso de Ló, só que não conseguiu produzir muito, ficou sufocada. Imagina uma planta que está entre espinhos, ela não morre, mas ela não produz muito, ela fica sufocada. Assim é o justo quando está no lugar errado, tá bom? Então, ele estava no lugar errado, na hora errada, tá bom? Ou seja, então, a santidade de Ló foi ofuscada, tá? Pelo pecado daquela cidade, diferentemente de José, de Yosef, tá? José no Egito fez a santidade dele brilhar. Ou seja, José, ele tinha tanta santidade, Yosef, o filho de Jacó, de Jacó, que mesmo no Egito a santidade dele brilhou, tá bom? Então vamos lá. Vamos prosseguir. Então os anjos tiveram que puxar Ló e a sua esposa e as suas filhas pelo braço, tá bom? O verbo que vai aparecer aqui, quando lemos aqui, ó, Gênesis 19, 16. Ele, porém, demorava-se.
Então vou ler desde o 15. E ao amanhecer os anjos apertaram com Lot, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Quando o Criador decreta uma sentença contra uma cidade, o que acontece? Se estivermos ali naquele lugar, nós receberemos a sentença que não era destinada para nós, mas que era para aqueles pecadores daquela cidade. Por isso que os anjos vão puxar ele pelo braço. Aí vai explicar a misericórdia do Criador. Olha só. Ele, porém, demorava-se. Aqueles varões lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe Adonai misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Ou seja, ele contou aqui com o atributo de misericórdia do Criador, porque ele estava agindo errado, tá? Teve que ser puxado pelo braço, literalmente, tá? Então vamos lá. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti. Olha a ordem aqui, que a mulher de Ló, que o nome dela era Ado, ela violou a mitzvah, tá? Escapa-te por tua vida, não olhes para trás, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte para que não pereças, tá? Então, é o padrão que o Criador estabeleceu, para que ele fugisse daquela cidade, tá bom? Então vamos lá, esse verbo aí, escapa, que aparece toda hora, é o verbo hebraico chamado malat, tá? Vamos abrir em Lucas, olha que coisa interessante. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas. Por isso que o Mashiach falou que vai ser como nos dias de Ló, tá? Vamos abrir em Lucas, que o Mashiach vai usar esse verbo malat, escapa, te escorrega, vamos dizer assim, vai escapar de uma maneira sobrenatural, tá? Então vamos lá. Isso, vamos lá. Achei aqui, Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, ou seja, fazendo tefilá, aquilo que eu estava falando. Nós que somos netzarim temos que ter vida de oração, de tefilá. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de, aí aparece aqui a palavra malet, tá? Que é do verbo malat, de, eles traduzem assim, ó, por dignos de evitar, mas no hebraico é assim, para que sejais havidos por dignos de escapulir, escapar, escorregar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Ben Adam, do Filho do Homem. Ou seja, esse verbo malat, tá? Ele vai aparecer aqui em Lucas 21, 36, tá? No hebraico é muito rico, tá? Ou seja, a palavra tem o verbo Yasha, Yashua, vamos dizer assim, que muitas vezes denota uma salvação da parte do Criador, tá bom? Até a palavra aramaica Yeshua também, tá? Mas aqui não é esse verbo Yasha, tá? Nem Yashua, é o verbo malat. Esse verbo malat, só para os irmãos e as irmãs terem ideia, puxando um pouquinho para os nossos dias, é o que vai acontecer conosco na grande tribulação, tá? Lembra quando Davi, o rei Saul perseguiu ele durante muitos anos e Davi escapulia de uma cidade para outra? Geralmente o verbo que aparece ali é o verbo malat, tá? Escapou por um triz, não tem isso? Quando a gente vê filme de ação, que o mocinho escapou por um triz, então Ló está escapando por um triz, ou seja, está escapulindo, tá? É uma coisa assim milagrosa, tá? Então é o que vai acontecer conosco na grande tribulação, tá bom? O Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, o cuidado cirúrgico do Criador com o seu remanescente. Mas vamos lá. Versículo 18. E Ló disse-lhe: assim não, meu amo. Eis que agora o teu servo tem achado favor e merecido aos teus olhos. E engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste. Então ele vai pedir aqui, que ele não quer ir para o monte, ele vai pedir para morar numa cidade pequenininha, tá? O que acontece? É permitido a ele, os mensageiros permitem. Depois ele mesmo muda de ideia, não quer ficar naquela cidadezinha pequenininha, ele meio que entende que as cidades estavam prejudicando ele, e ele vai morar num lugar chamado, ele mora numa cidadezinha chamada pequena, chamada Tsoar. Depois ele vai, vamos dizer assim, para o monte, tá bom? Então vamos lá. Diz assim, versículo 21, desde o 20, eis agora, aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena, ora, para ali me escaparei, não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali.
porque nada poderem fazer enquanto não tiveres chegado ali. Por isso chamou o nome da cidade Soar, tá? Então, ele foi para a cidadezinha. Mais para frente, no versículo 30, fala assim, ó: e subiu Lot de Soar e habitou no monte. Ou seja, ele pediu para morar numa cidadezinha, depois de sair de Sodoma, ser livre pelos mensageiros. Mas no versículo 30, ele sai dessa cidade pequena e vai para o monte, tá bom? Então ele entende o que os mensageiros tinham falado para ele. Então nesse versículo 30 diz: e subiu Lot de Tsoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Tsoar. Ele ficou com medo das cidades, por causa do pecado que tinha nas cidades, tá? E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então aqui a gente vai ver o que aconteceu, tá? A gente, para ganhar tempo, a gente já durante a semana no grupo de estudos a gente falou, no nível literal, ele não percebeu nem quando elas começaram a se deitar com ele, nem quando elas se levantaram, tá? Vamos ganhar tempo aqui, para a gente prosseguir na paraxá, tá? Então, elas embebedaram o pai com vinho. Então, a Escritura não proíbe beber bebida alcoólica, tá? A Escritura proíbe comer carne de porco, proíbe comer camarão. Tem uma lista extensa lá em Levítico capítulo 11, em Vaikra, capítulo 11. A Escritura não proíbe beber bebida alcoólica. Inclusive, em algumas moedim, em algumas festas da Torá, é especificado até que a pessoa bebia bebida forte, tá? Com teor alcoólico até bem elevado. O pecado é a pessoa beber ao ponto de se embriagar. Mesma coisa, é pecado beber água? Não. Mas o sujeito vai beber um balde d'água por dia? Não, ele vai ficar passando mal, vai ter que levar ele para o hospital. É pecado comer feijão com arroz? Não, mas se ele comer 10 quilos de feijão com arroz, ele vai para o hospital, vai passar mal. Então o problema é a quantidade, tá? Então, por isso, mais uma vez, Efésios 4, Paulo diz, tá? Não vos embriagueis com vinho, no qual existe dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, você tem que ter domínio próprio, tá? Pô, vou beber, vai passar dessa quantidade, eu vou ficar embriagado? Então, a pessoa tem que se controlar, tá? Mesmo ele estando bêbado, o erro dele foi ele permitir que tenham embriagado ele. Então, a gente precisa entender isso. Pode falar. Elisângela fez uma pergunta. Uhum. As filhas de Ló, quando vão para a cidade pequena, logo depois elas saem dali para ter uma vida nas colinas, elas se deitaram com seu pai, sabendo que existiam homens sim em outros lugares, para elas terem gerações. Então a mais velha induz a mais nova a cometer esse pecado abominável, sabendo que tinha solução para isso. Elas cometeram esse ato mesmo assim, ou estou errado? Então, assim, quem perguntou? Elisângela, né? Então, qual Elisângela do Biratã? Porque elas foram para a colina. Elas foram para a colina, para a montanha. Então, assim, não há um consenso. Existem intérpretes que falam assim, elas acharam que houve um cataclismo em todo o planeta Terra, tá? Outros, então alguns querendo, vamos dizer assim, amenizar a situação delas, elas pensaram que não existe mais ser humano, estão querendo preservar a vida, estão fazendo isso, tá? Outros acham que não, que elas entenderam que foi uma coisa só naquele local, tá? Então, por isso que é importante alguns livros apócrifos de credibilidade, como é o caso do livro de Jazar, tá? Porque o livro de Jazar mostra que isso não foi uma coisa boa, tá? Então, por exemplo, o livro de Jazar é mencionado em Josué capítulo 10, no livro de Yahushua capítulo 10, tá? Ele é mencionado também em 2 Samuel, capítulo 1, Shmuel Beit, capítulo 1, tá? Então o livro de Jazar, ele tem um testemunho da própria Bíblia, da própria Escritura. Ou seja, o livro de Jazar nos fornece informações de que não foi uma coisa boa essa atitude delas e dele, tá bom, Elisângela? Ou seja, mas no meio, vamos dizer assim, judaico, hoje os nossos irmãos da Casa de Judá que estão estudando essa paraxá, muitos estão trazendo uma interpretação de que a atitude delas não teria sido tão ruim e outros estão dizendo que foi ruim sim, tá? Então assim, se a gente for ver pelo literal aqui, foi ruim o que elas fizeram. Se a gente for buscar no livro de Jazar também, a gente vai ver que foi ruim o que essas 2 filhas fizeram e o que Ló também fez, tá bom, Elisângela? Tá? Então, a gente, baseado na Torá e no livro de Jazar, a gente pode dizer sim que foi uma coisa ruim, tá bom? E até porque a palavra que elas falam que não existe mais varões na terra, homens na terra, a raiz da palavra é eretz, que é aretz, tá? Então, é mais uma coisa local. Não é uma regra do hebraico, mas aretz é mais usado para localidade, tá bom? Então, vamos lá.
vamos prosseguir. Uma coisa interessante, a primogênita teve um filho e chamou o nome dele de Moab, tá? Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje, como Elimar bem falou. Ruth é descendente de Ló, com essa filha mais velha, tá bom? Tem a outra deu origem aos Amonitas, são dois povos que sempre deram problema para Israel. Uma curiosidade, essa mais velha, ela, depois de ter feito o que fez, ela parece que ainda quis envergonhar o pai dela, porque os nossos sábios falam isso. Por quê? Moab, ave, que termina o nome, é pai em hebraico. Quando falamos Abba é pai em aramaico, tá? Só uma curiosidade. Quando falamos Abba e Yahuá, Abba é pai em aramaico. Av é pai em hebraico. Então aqui, Moav, significa do pai. Então, imagina, a criancinha nasceu, o pessoal perguntava o nome dele. Qual o seu nome? Do pai. Estão entendendo que coisa interessante? Qual o seu nome? É como se fosse em português. A criança falasse, o meu nome é do pai. Ou seja, já era uma maneira de estar sinalizando que ela engravidou do próprio pai. Então, os nossos sábios comentam isso. Entendeu que interessante, tá? Então, Ló era avô dessa criança, olha que doideira, ele era avô e pai ao mesmo tempo, né? Então, que coisa horrível, né? Era avô e pai ao mesmo tempo. A outra mais nova, que gerou os Amonitas, tá? Amon está associado a povo, que Am em hebraico é povo, tá? Então, assim, do povo, tá? Vamos dizer assim, Ben-Ami. Ben é filho, Am é povo, com Yud no final é pronome possessivo, ou seja, filho do meu povo. A mais nova amenizou mais a situação do pai, mas de uma certa maneira acusou também, tá? Ou seja, elas próprias que embebedaram ele, que tiveram o filho dele, elas fizeram uma crítica ao pai, tá? Através do nome que elas colocaram no filho delas. A mais velha colocou o nome da criança de filho do pai, só faltou dizer filho do meu pai chamado Ló, né? Lot, né? E a outra, filho do meu povo, Ben-Ami, ou seja, também entregou o pai de uma maneira mais suave, mas entregou, tá? A gente nota que as coisas não acontecem por acaso, né? Uhum. Ló, como a gente foi falado na paraxá anterior, né? Ele foi contemplando o abismo, foi armando a tenda na direção de Sodoma. Foi paquerando com o pecado, foi flertando. Né? Se viu naquela situação toda. Depois a mulher dele ainda olha para trás. Né? E aí foi, quer dizer, uma sequência, né? Que a Escritura fala, um abismo chama outro abismo. Ele contemplou o abismo. Como até você estava falando aí, na situação de pessoas que começam a questionar a Elorute do Machia, ele começa a contemplar o abismo. A pessoa começa a questionar a divindade do Messias, se foi um nascimento virginal ou não. É um sujeito que está olhando para um abismo. Quando a pessoa contempla o abismo também contempla a pessoa. Exatamente. Então, assim, isso que a Mary falou foi bem interessante. E foi até bom a Mary falar, que eu não comentei sobre a mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. No livro de Jazar, fala que ela se compadeceu das outras filhas dela que moravam naquela cidade. Só que, em 1 Samuel 16:1, o Criador dá uma bronca no profeta Samuel, em Shmuel, vamos abrir lá. Então, a uma primeira vista, parece que a atitude dela foi positiva. Poxa, ela ficou com pena das filhas dela que moravam na cidade, tá? Aí a gente vai lá em 1 Samuel 16:1, olha que coisa interessante. Primeiro erro, eles estavam morando naquela cidade, só vamos fazer um retrospecto. Ló e a esposa dele já tinham perdido uma filha que tinha sido queimada nessa cidade. Gente, eu nunca mais que eu ficava nem um dia nessa cidade, se minha filha tivesse sido queimada naquela cidade, né? Já era para ele ter metido o pé há mais tempo, tá? Então vamos lá, 1 Samuel 16:1 diz assim, o Criador dá uma bronca em Samuel, ó. Então disse Yahuá a Shmuel, até quando terás dó, terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, tá? Não vou ler o versículo todo não, tá? Então, o profeta Samuel, ele vai receber o mandamento de ungir Davi, que é filho de Jessé, de Ishai, para ser rei de Israel, mas ele está sentindo pena de um homem ao qual o Criador já entregou por sua conta e risco, que é Saul, tá? Assim como essas filhas de Ló, tá? Elas já estavam casadas, já viviam naquela cidade, os maridos delas zombaram de Ló. Ló parecia um piadista que estava contando uma piada que a cidade ia ser destruída. Quer dizer, elas não conseguiram influenciar os maridos delas,
elas não procuraram seguir o pai delas, porque entre os maridos e o criador, elas tinham que ter seguido o criador, tá? Outra coisa interessante, tá? Matitiarro, Mateus 8, 21, 22, vamos abrir lá também. E a Yahushua fala uma coisa interessante também, ó, em Mateus 8, do 21 ao 22, olha que interessante. Tal era essa situação, tá? Os genros de Ló e as filhas dele estavam nessa situação, diz assim, e outro de seus discípulos lhe disse, Adão, soberano, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. E Yahushua, porém, disse-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos, tá? E Yahushua também falou o seguinte, ele falou assim, quem vier após mim e amar mais pai, mãe, mulher, filhos e filhas, amar mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, era um mandamento específico, não olhe para trás, ponto final. Ela olhou, ou seja, a piedade que ela sentiu das filhas dela, que já estavam na desobediência, junto dos genros, tá? O livro de Jazar fala que ela sentiu piedade, pena das filhas dela. Foi maior do que a piedade dela pelas filhas que estavam desobedecendo, foi maior do que o amor que ela tinha pelo Criador. Entendeu que interessante? Ao ponto dela desobedecer e virou uma estátua de sal. Tá? Tanto que ela não receberia uma punição tão severa, tão pesada, tá? Se o que ela fez não tivesse sido algo reprovável. Então foi errado. Tá? E para a gente concluir, Lucas 17, lá em Lucas 17, vai falar uma coisa interessante, porque faz parte da Haftarah dessa semana. Tá? Então, vamos abrir lá em Lucas 17, olha o que diz. Lucas capítulo 17 vai falar, faz parte da liturgia de hoje, tá bom? Tá? Não é sempre que a gente consegue ler um texto da Brit Hadashah, encaixando com a Parashá, mas hoje a gente está conseguindo alguns. Então vamos lá. Lucas 17, 31. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, e da mesma sorte, o que estiver no campo não volte para trás. Olha aqui, agora vai aparecer a história da mulher de Ló, no versículo 32, ó. O final do 31, o que estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Lot, da mulher de Ló, tá? Então, qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Ou seja, a família de Ló, as filhas dele, os genros, eles estavam querendo salvar a vida deles. Essa vida aqui, o Olam Hazé, esse mundo presente, perderam a vida eterna. Então é melhor perder essa daqui, larga aquela cidade com todo conforto, sai, obedece o Criador. Não. Então essas filhas de Ló preferiram o conforto daquela cidade, preferiram ficar ali com os maridos delas, que não seguiam ao Criador. Eles zombaram de Ló, acharam que Ló estava contando uma piada, que a cidade ia ser destruída. E a mãe dessas meninas, ou seja, a mulher de Ló, cujo nome dela era Ado, ela sentiu mais pena das filhas, que estavam em pecado, do que sentiram amor pelo Criador. Então, assim, claro, qualquer um de nós ficaria extremamente triste. Qual pessoa em seu juízo perfeito vai ficar feliz sabendo que tem filhas naquela cidade e genros que vão ser destruídos? Ninguém. Só que isso não deve fazer com que a gente desobedeça ao Criador, tá? Então vamos prosseguir. O capítulo 20, tá? A gente vai entrar nele, a gente vai entrar de uma maneira resumida. É aquela história que Abraão sempre sofre com a esposa dele por causa da beleza da esposa dele. Então Abraham já sabia que Sara era muito linda e ele sempre combinava com ela, quando chegasse num lugar, dissesse que era irmã dele, tá? Realmente era parente dele, tá? Não era irmã mesmo, mas era parente da mesma família, tá? Então era uma maneira dele falar, vamos dizer assim, aquela história, vamos dizer assim, não contar toda a história, só contar uma parte da história. E ele acabava colocando Sara em situações de risco. Só para a gente entender algumas coisas, quando a gente for estudar em Êxodo, lembra que eu falei que existe uma paraxá chamada Vaerá, que é quase igual essa, que é Vaierá, tá? Então lá em Êxodo, capítulo 6, vai ter uma paraxá chamada Vaerá, tá? Sem a letra I, que o Criador fala, e apareci para Abraham, tá? Apareci para ele como El Shaddai, como poderoso amamentador, mas com o nome Yahuwah eu não fui plenamente conhecido dele. Alguns acham que tem uma interrogação depois, tá? Alguns acham que é assim, mas pelo meu nome Yahuwah não fui plenamente conhecido deles. Então existem várias explicações desse texto, tá? Se a gente for interpretar esse texto lá de Êxodo, capítulo 6, tá? Me revelei para Abraham como El Shaddai, ou seja, o poderoso amamentador.
mas pelo nome Yud Rei Vav Rei, não fui perfeitamente, não fui plenamente conhecido deles. Ou seja, o judaísmo usa essa passagem de Êxodo capítulo 6 para dizer que os patriarcas não conheciam o tetragrama. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Vamos abrir em Gênesis capítulo 4, 26, olha só. Desde a época de Enos já se conhecia o tetragrama, já se invocava o nome Yahuá, quanto mais na época de Abraão. Vamos lá. Gênesis 4, 26. E Ashet, 7, mesmo, também nasceu um filho, e chamou seu nome Enosh. Então se começou a invocar o nome Yud Rei Vav Rei, Yahuá. Ou seja, desde Gênesis 4 já se conhecia o nome Yahuá, tá? Muito mais na época de Abraão, que veio depois. O que está falando lá em Êxodo é que o Criador se revelou para os patriarcas como El Shaddai, ou seja, o poderoso amamentador, aquele que está gerando vida, está formando um povo, começando de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos. Quando vem Moisés, tá? Moisés na cultura israelita, judaica, ele é associado à palavra vitória em hebraico, Netzar. Resume Moisés em uma palavra, Netzar. Os nossos sábios falam, é vitória, triunfo, êxito, tá? Então, em Moisés que o povo vai receber oficialmente a Torá, Moisés vai tirar o nosso povo do Egito, e Yahuá vai se revelar com mão forte e braço estendido, como diz em hebraico, Beyad Hazakal Vizroa Netuyá, tá? Não é uma coincidência que Moisés é a 26ª geração desde Adão. Quem escreve aí, pessoal, o que o número 20, por que Moisés é a 26ª geração? O que isso tem a ver com o nome do Criador, com o poder do Criador, tá? Escrevam aí, tá? De Adão até Moisés se passaram 26 gerações. Moisés não é uma coincidência, ele é a 26ª geração, tá? Então os irmãos e as irmãs escrevam aí, por que ele é a 26ª geração? E por que Yahuá, com seu poder de abrir o Mar Vermelho, de ferir o Egito com 10 pragas, tá? Bombardear o Egito, o poder dele, eu serei o que serei, Erriê, Asher Erriê, Arraiá, Achar Arraiá, como ele fala para Moisés em Êxodo, capítulo 3, antes de chamar ele para libertar o povo, serei o que serei, pode falar. O Eric respondeu, é a soma do nome do Criador em hebraico. Aí, Ericles, perfeito, meu irmão, show, gostei, tá? Ou seja, Yud, Rei, Vav, Rei, tá? Yud vale 10, Rei vale 5, 15. O Vav vale 6, 21 e outro Rei vale 5, 26. Ou seja, Moshe é na geração dele que Yahuá vai se revelar com toda a plenitude. Aqui o Criador está se revelando como El Shaddai. Mas não significa que os patriarcas não conhecem o tetragrama. Conhecem sim. Tá? Yahuá é mencionado aqui, os patriarcas chamam Yahuá de Yahuá, tá? Só que com a essência do nome Yahuá, o nome Yahuá está associado ao verbo Hayá em hebraico, tá? Hayá, que é a letra Rei, Yud, Rei, tá? Ou seja, Hayá, que significa ser, existir, tá? Então, o nome Yahuá está associado ao verbo ser e existir, ou seja, ele é o autoexistente, ele sempre existiu, ele é o que respira, ele é o que dá vida, tá? Então, vamos lá. Então, por que eu dei essa volta toda? Abraão, ele não conheceu o poder de Elohim do mesmo jeito que Moshe conheceu e que o nosso povo de Israel conheceu na época do Egito, que o Criador bombardeou o Egito. Abraão aqui está começando essa história aqui com o Criador, tá? Então, ele não tinha, vamos dizer assim, o conhecimento de que o Criador iria agir de forma milagrosa para defender ele. Tá? É muito fácil a gente ler agora e criticar os erros de Abraão. Nós que já temos a Bíblia montada, a gente pode ler os episódios aqui dos patriarcas, a gente pode ler os salmos de Davi, pode ler as cartas de Paulo, um monte de coisa. Às vezes a gente dá bobeira, entendeu? Então, a Bíblia está começando a ser montada do jeito que a gente conhece hoje. Claro, os patriarcas já conheciam a Torá eterna, tá? Mas eles estão aprendendo a se relacionar com o Criador. E não é assim com cada um de nós? Então a gente precisa entender os erros dos patriarcas, tá? Vamos lá. Então Abraão, ele disse que era a irmã dele. Então, a moral da história, sempre acontece isso, né? Assim como o faraó pegou Sara na porção anterior, tá? Agora também o Abimeleque pegou também. O Criador estava ferindo a casa do Abimeleque, tá? O rei dos filisteus, Abimeleque. E Abimeleque diz que não sabia de nada. O Criador diz que, aparece para ele em sonhos, eu impedi você de fazer alguma coisa com Sara.
e tal, Abraão é profeta, ele vai orar por você. O Avimelech fica chateado com Abraão. Por que você não disse que era sua mulher? Só que se Abraão tivesse dito que ela era a mulher dele, o próprio Avimelech iria assassinar Abraão. Porque nessa época, um rei, por exemplo, por mais ímpio que fosse, que esse rei é o rei de um povo ímpio, dos filisteus, ele viu Abraão chegando na cidade com a mulher dele, Sará, muito linda. Então, pegaria mal para esse rei ele pegar a mulher de Abraão à força. O que ele iria fazer? Ele iria mandar, na calada da noite, algum servo dele matar Abraão, esperava Sará cumprir os dias de luto e depois pegava ela para a esposa. Abraão já sabia que ia acontecer isso, tá? Repetindo, ele não conhecia ainda, Abraão não conhecia o poder de Yahuwá, ele conhecia o caráter de Yahuwá, sabia que Yahuwá tinha criado os céus e a terra, mas ele ainda não tinha recebido as revelações que, por exemplo, Moisés recebeu no futuro, tá bom? Então vamos lá, ele estava começando a história de um povo, tá? Então a gente precisa ter paciência para entender os patriarcas. Também não vamos ser exagerados como muitos comentaristas. Muitos irmãos nossos da casa de Judá hoje estão comentando essa paraxá e estão dizendo o absurdo que Abraão, Isaac e Jacó nunca pecaram, e nem as matriarcas. Então isso é um absurdo, tá? Dizer que Abraão e Sara nunca pecaram, Jacó e as suas esposas nunca pecaram. Ou seja, os três patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e suas esposas nunca pecaram. Então isso é um absurdo, não tem base na Torá. Pode falar. O Bruno perguntou: por que os filhos de Judá morrem por lançar o sêmen no chão? E por que Ló e as filhas não morreram? É interessante, né? Boa pergunta do Bruno, né? Boa pergunta. Lá, os filhos de Arudá, né? Eles não queriam... Eu acho que foi porque... Eles não quiseram cumprir o levirado. Vai, pode falar. Não queriam suscitar descendência para o irmão. Exatamente. Então essa pergunta do Bruno foi bem legal. Olha só, mais uma das provas de que a Torá é eterna. Olha que show. Essa pergunta daí foi boa, por quê? Mais na frente em Gênesis nós vamos ver, tá, que vai acontecer isso, tá? Lá por volta do capítulo 38, 39, a gente vai ver Judá e Tamar, no capítulo 38, tá? O que acontece? A gente já percebe que a Torá mostrava que existia esse mandamento eterno, de que quando um homem morre e não tem descendência, o seu irmão tem que suscitar descendência. É mais uma das provas de que a Torá é eterna, ou seja, vamos dizer assim, os irmãos não queriam suscitar descendência para aquele que morreu, tá? Então o Criador feria eles, porque eles não queriam cumprir uma mitzvah, eles não estariam violando a Torá. Tamar, o que aconteceu? Tamar, ela perdeu o marido, então o outro irmão, que era filho de Judá, tinha que suscitar descendência. Como eles deixavam o sêmen cair no chão, o que acontece? O Criador ia e feria. Então é por causa disso, Bruno. Eles não estavam cumprindo uma mitzvah. Não, eles chegavam a fazer o ato sexual, só que na hora de suscitar descendência, eles deixavam no chão. Né? Deixavam no chão, exatamente, é isso mesmo. Tanto que é chamado essa prática até hoje de onamismo, por causa de Onã, entendeu que interessante? Muitos povos chamam de onamismo, ou seja, então a gente vê isso, tá? Os filhos de Arudá, eles eram pecadores, porque Arudá, depois que vendeu Yosef, de acordo com o que a gente vê em Gênesis, ele meteu o pé, ele saiu fora. Os livros apócrifos e a tradição dizem que Judá, ele ficou muito entristecido depois de vender Yosef, por isso que ele meteu o pé, se casou, teve filhos. Esses filhos deles não eram justos. Então esses filhos de Judá, eles estavam violando a Torá. Eles tinham que, no caso, suscitar descendência para o irmão dele, que tinha morrido. Pode falar. O Eric botou: professor, o que é o ímpio na visão israelita? Ímpio, depois que morre, ainda pode ser salvo? Se for pressionado, vai pagar pelos erros cometidos aqui depois da morte? Não, Eric, o que acontece? O ímpio no hebraico é o rachá. A palavra ímpio no hebraico é o rachá, é o mal, é o perverso, tá? O rachá. 2 Coríntios 5,10, olha que interessante que fala. 2 Coríntios 5,10, esse texto é muito interessante, que Shaul, que é Paulo, ele nos diz o que acontece. Olha só. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal do Mashiach, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Entendeu, Éricles? Ou seja, o que fizemos em vida, morreu, acabou, não tem jeito, tá bom, Éricles? Ou seja, nessa vida aqui.
Tá? E Hebreus fala que aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois vem o juízo. Então, é nessa vida aqui, é nesses 40, como se fosse um futebol, os 2 tempos de 45 minutos, 90 minutos de jogo, vamos dizer assim. Depois não tem... time de futebol, a gente sabe que tem até tapetão, às vezes eles recorrem, mas com relação à nossa vida, é o que tivermos feito por meio do corpo, 2 Coríntios 5:10, tá? Então vamos lá. Alan? Oi, pode falar. Alan, deixa eu só ver um negócio aqui, só uma dúvida que surgiu aqui no versículo 12, né? Uhum. Ele diz que Sara é filha da mãe dele, não é filha da mãe, no caso é filha do pai, seria uma meia-irmã dele, né? Uhum. E aqui nos comentários aqui da Torá da Sefer, né? Uhum. Dá a dizer o quê? Que até a revelação dos mandamentos da Torá, as uniões matrimoniais entre meio-irmãos e outros parentes parecem ser naturais, né? Uhum. Até cito o exemplo de Orrebete, a mãe de Moisés, tinha casado com seu sobrinho, Abrão, né? Uhum. Filho de seu irmão Querate. Uhum. E no final diz que na realidade Sara era sobrinha de Abraão, né? Não irmã, vamos dizer, mas na realidade Sara era sobrinha de Abraão, dado que ela era filha de Harã, irmão de Abraão. Então, não sei, talvez a tradição, a cultura pudesse fazer com que ela fosse irmã. Então, de certa forma, né? Não foi mais uma omissão do que uma mentira. De repente ele tipo assim, ele omitiu, lógico, por medo, e ensinou que ela era a esposa. Porém, ele não mentiu, ele omitiu, né? Porque o argumento que ele usou é uma certa verdade, que era parente dele. Então isso que o Elimar falou é interessante. O que a gente vê? O erro dele, Elimar, o erro dele, qual foi? Foi expor Sara, ele botou Sara como um escudo. Quando a gente vai ver no versículo de baixo, versículo 13, ele vai explicar, né, para o Avimelech, no 12 e no 13, ele diz assim no 12, e na verdade ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Aí agora ele se entrega, ele diz assim, aconteceu que fazendo-me Elohim sair errante da casa de meu pai, ou seja, lá no Lar Lerá, Gênesis 12, fazendo-me Elohim sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse, seja este o favor imerecido, a graça que me farás em todo lugar aonde viermos. Dize de mim, é meu irmão. Ou seja, ele combinou um esquema com Sará que viesse colocar ela como um escudo, ou seja, ele deveria sim dizer que ele era o marido, tivesse que morresse, seja o que for, mas ele proteger, porque a gente vê, por exemplo, Paulo em Efésios, ele compara a obra do Messias com a sua congregação com o casamento. Ele fala assim, que o marido deve dar sua vida pela esposa. Paulo diz em Efésios e em Colossenses também. Assim como o Mashiach deu a sua vida pela sua Querrilá, pela sua congregação, que é o povo de Israel. Então, Abraão, vamos dizer assim, ele combinou isso com Sara, tipo assim, você vai ser meu escudo, tá? Você vai ser meu escudo. Não vamos dizer que você é minha esposa. Então, assim, o problema maior, eu acho que foi a kavaná dele, a intenção. Vamos dizer assim, a kavaná dele era colocar ela numa situação de risco. Ou seja, entre Sara e ele, que é Abraão, ele estaria se protegendo e colocando ela numa situação de risco, entendeu, Elimar? Mas realmente ela era parente dele, tá? Então a gente percebe que provavelmente ela era sobrinha dele mesmo. E vamos dizer assim, na linguagem bíblica, vários níveis de parentesco são chamados de irmão, tá? Isso é normal na Torá. Assim como, por exemplo, um neto, um tataraneto, nas escrituras, às vezes a palavra hebraica é que ele é filho de um outro, tá? Então, às vezes aparece isso, tá? Irmão nem precisa ser irmão, às vezes primo, sobrinho, alguma coisa assim. E tataraneto, às vezes, é chamado de filho também, a característica do hebraico. Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Então, o Criador tinha fechado as madres lá das mulheres, por causa de Sara. Aí, quando ele devolve Sara, o Avimelech, aí o Criador cura o reino dele, os filisteus, as mulheres. Então, vamos lá, vamos prosseguir. O nascimento de Yitzhak. Vamos acelerar para a gente concluir a paraxá, tá? Gênesis 21. Yahuá visitou a Sará, como tinha dito, e fez Yahuá a Sará como tinha falado. E concebeu Sará e deu a Abraham um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Elohim lhe tinha dito. E chamou Abraham o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sará lhe dera, Yitzhak. No livro de Jazar,
diz que eles receberam a ordem divina de colocar o nome da criança de Yitzhak, tá bom? O livro de Jazar mostra isso. E Abraham circuncidou seu filho, Yitzhak, quando era da idade de 8 dias, como Elohim lhe tinha ordenado, tá? Ou seja, ele se circuncidou com 99 anos, 1 ano depois nasceu o filho dele, Yitzhak, e agora se passaram mais 8 dias, tá? Ou seja, 1 ano e 8 dias depois da sua circuncisão. Fala. Percebe que Ismael não nasceu depois da circuncisão, nasceu antes, né? Uhum. Bem lembrado pela Mary, né? Ismael nasceu antes de Abraão ser circuncidado, tá bom? Yitzhak... Oi. O Elimar fez um comentário aqui sobre aquilo que estava falando antes. Uhum. Então, na verdade, a transgressão de Abraão veio em se aproveitar de uma situação para se proteger. Quando, na verdade, como Cohen de sua casa, deveria proteger Sará e não colocá-la em risco. Isso, show, Elimar, isso mesmo, Ari. Ele tinha que proteger Sará, né? Então, que é o que Paulo fala nas suas cartas, que o marido deve dar sua vida pela esposa como o Messias deu pela sua esposa, que é a Querrilá. Perfeito, Elimar. Colocou ela Show. em risco, né? Colocou ela em risco. Agora, por sua vez, ela, muitos comentam que o povo de Israel podia ser escravo desde esse tempo aí, do Egito. E por conta dela não foi. Da santidade de Sara, né? Eles falam isso também, que a escravidão no Egito poderia ter começado aí. É verdade. Quer dizer, Sara não se sujeitou nem ao faraó, ao assédio do faraó na paraxá anterior, e não se sujeitou ao assédio de Avimelech, o rei dos filisteus aqui. Então, quanta fibra teve que ter a mãe da fé, a mãe da Emuná, chamada Sará, nossa mãe Sará. Estou falando aqui para tu beber água. Ah, vou beber, obrigado, tá? Vamos lá. Quer mais, né? Hoje eu tomei até gengibre mais cedo, mas eu tinha que ter tomado mais, tá? Obrigado aí a sugestão de vocês, tá bom? Então vamos lá. A gente passa dos 25, a voz fica assim, né? Então vamos lá. Então vamos prosseguir. Abraham circuncidou seu filho Yitzhak quando era da idade de 8 dias, como Elohim lhe tinha ordenado. Então, lembra, o Abraão, tá? Abraão está desenvolvendo uma amizade com o Criador, tá bom? Ele está se aperfeiçoando cada dia mais, como é a nossa vida. É muito fácil. A gente, quando olha o relato das Escrituras, qualquer personagem bíblico, a gente consegue detectar o erro deles. Só que quando a gente olha, a gente vai ver a nossa vida mesmo. Se a nossa vida tivesse sido escrita na Bíblia, a gente ia pensar assim, caramba, se eu soubesse que minha história ia estar lá no livro de Gênesis, eu não dava um mole desse, eu não fazia uma besteira dessa. Só que Malaquias, no capítulo 3, todo mundo lembra de Malaquias 3, que é o capítulo do dízimo, só que ninguém lembra de uma coisa interessante, que fala que um memorial é escrito sobre nós, concordando com o livro da vida. Lá em Apocalipse fala que abriram-se uns livros e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, tá? Então, para surpresa nossa, a nossa história está sendo registrada também, assim como a história de Abraão, Isaac, Jacó, dos patriarcas, tá? Olha o que diz em Malaquias 3, do 16 em diante. Diz assim, então aqueles que temem a Yahuá falam cada um com seu companheiro, e Yahuá atenta e ouve, e existe um memorial escrito diante dele, para os que temem a Yahuá e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz Yahuá dos exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim um tesouro particular. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve Elohim e o que não serve. Então Malaquias 3,16 fala que um memorial é escrito, tá, sobre nós, para aqueles que lembram do nome dele. Tá? Então a nossa história também é escrita. Lá em Apocalipse fala, abriram-se uns livros e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Então a nossa história também está registrada, tá? Não é só de Abraão, Isaac e Jacó, não, tá? Então a nossa história também está sendo registrada. Mais um motivo para a gente caprichar mais naquilo que a gente está fazendo. Então vamos lá. E era Abraham da idade de 100 anos, quando lhe nasceu seu filho Yitzhak. Então ele tinha 100 anos, tá? Lembrar, tá, que a gemátria de Lech Lechá, que a gente viu na semana passada, o valor numérico, saia para ti, é 100. Uma coisa que eu esqueci de falar na semana passada, aparece 2 vezes, Lamed Huf, no hebraico. Lech Lechá, é a mesma palavra em hebraico, só muda o sinal massorético. Pode ser traduzido como saia, saia, ou seja, ande também. Ou seja,
uma saída para a casa de Judá e outra saída para a casa de Efraim, ou seja, as duas casas de Israel precisam sair, tá? Então, ler lerá, que é saia para ti, também pode ser traduzido como saia, saia, ande, ande. Ou seja, as duas casas recebem a ordem de sair do sistema da religião, sair da Babel, da Babilônia, abandonar os costumes familiares errados do nosso povo, o povo que a gente está inserido, que é o povo brasileiro, tá? Para seguir o Criador. Então vamos lá. Abraão, ele aqui está com 100 anos de idade, já está caminhando há 25 anos com o Criador, tá? Já está circuncidado, já tem o filho da promessa, que é Isaac. E disse Sará, Elohim me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Então o nome de Isaac está associado à palavra riso, tá? Sorriso. Disse mais, quem diria a Abraão que Sará daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sará, olha o instinto feminino, olha o instinto de mãe, tá? Então, nós que somos pais, nós não temos o instinto que a mãe tem. Parece que o Criador já deu um instinto para a mulher, uma percepção do detalhe que o homem não tem. Olha aqui, Gênesis 21, 9. E viu Sará que o filho de Hagar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Abraão nem percebeu, está todo alegrinho lá com a festa, estão desmamando o filho dele, Isaac. Oi? Tanto que quem cuida dos filhotinhos com os animais é sempre a mãe, né? Aí, legal isso que o Daniel falou. Sempre quem cuida dos filhotinhos de animais é a mãe. É muito raro ser o pai que cuida, tá? Por isso que em Provérbios capítulo 1, Salomão fala, Shlomo, para ouvir a Torá e Merra, ou seja, a Torá da sua mãe. A mãe tem essa incumbência de ensinar a Torá para os filhos, o pai também, tá? Mas a mãe fica mais tempo com os filhos, então ela tem essa incumbência de ensinar a Torá, tá? Então, o instinto materno, o instinto feminino, nós que somos homens temos que prestar atenção, tá? Temos que prestar atenção. Eu vou acelerar aqui, tá? A plaquinha já está aparecendo aqui, tá bom? Já olhei para a plaquinha, eu vou ter que correr aqui agora para a gente fechar para achar, tá bom? Então vamos lá, a gente vai comentar o capítulo 21 e 22 e vai fechar. Vamos lá. Disse assim, e disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaac. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Elohim disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sará te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a sua semente. Mas também do filho desta escrava farei uma nação, porquanto é tua semente. Então, olha só. Daqui que surgiu essa frase famosa, que os maridos precisam ouvir a voz das suas esposas, tá? Então, nós que somos maridos, temos que marcar nas nossas Bíblias, Gênesis 21, 12, tá? Tem que estar marcado aí, tá? Marca aí com canetinha, com lápis de cor, sublinha essa passagem. As irmãs também marquem isso aqui, tá? Então, vou ler de novo, só esse pedaço, tá? Em tudo que Sará te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a sua semente, tá? Então, Sara, como sendo mãe, tá? Ela teve a percepção, Abraão, Ismael é meu filho também, não percebeu que Ismael estava zombando de Isaac, tá? Então, se não expulsasse Ismael e Hagar, isso iria gerar um problema, iria ter uma competição ali desnecessária, como é o caso da competição que vai acontecer no futuro com Esaú e Jacó, Esav e Jacó, tá? Como teve também com Caim e Abel, Caim e Hevel, ou seja, então o Criador mandou Abraão ouvir sua mulher Sará em tudo que ela dissesse, tá? Então, a tradição em Israel diz que o homem, ele puxa o reino dos céus, tá? O homem puxa o reino dos céus para o planeta Terra. Porém, a mulher puxa o reino dos céus para dentro da sua casa. Olha que coisa linda, que show isso. Ou seja, o homem puxa de uma maneira bruta. Eu vou puxar o reino dos céus aqui para a terra. Só que isso não é suficiente. A mulher, com jeitinho, ela pega o reino dos céus e traz para dentro de uma casa, tá? Ou seja, a mulher que faz uma casa virar um lar, tá? Então, as mulheres são muito importantes na Torá, são muito importantes na história do nosso povo de Israel. O Talmud, tá? Aqui a minha tá rindo de orelha a orelha aqui, né? Então, acho que quem tiver aí com as suas esposas aí do lado, tá? Ou as esposas mesmo quiserem dizer, tá?
Se tiver as esposas rindo aí de orelha a orelha, escreve aí pra gente, tá? Então, o que acontece? O Talmud, tá? Diz, se sua esposa for baixinha, se for de baixa estatura, se incline e se abaixe para ouvir os seus conselhos, tá bom? Então, nós temos que ouvir o conselho das nossas esposas, tá? Tem homem que diz assim, não, eu sou cabeça, eu sou autoridade, tem que ser do jeito que eu quero, porque eu que mando, eu que faço e que aconteço. Tá, então vamos lá. O próprio Criador, tá? Que ele é o nosso soberano, é tipificação. O Mashiach é o cabeça da sua querrilá, da sua congregação. Ele não nos trata desse jeito. Ele não chega para cada um de nós e fala, ó, tu tem que fazer desse jeito, eu tô te mandando, eu tô te ordenando. Ele não fala assim, ele fala com amor, ele fala com carinho. E até porque ele se sacrificou por nós. Então, quando o marido dá vida pela mulher, pô, vamos falar a verdade, torna-se até fácil para a mulher obedecer esse marido, tá? O mandamento do marido é dar vida pela mulher, porque ela é o vaso frágil. Paulo diz nas suas cartas, Shaul. Então o marido tem que dar vida pela mulher, tá? É um mandamento dificílimo, tá? E a mulher tem que obedecer o marido. Então, uma mulher que tem um marido, que a ama a ponto de se entregar por ela, tá? Que ouve os seus conselhos, como é ordenado para Abraão ouvir o conselho de Sara. Que mulher não vai querer obedecer um marido desse, tá? Então, tudo tem que ser conversado, o casal tem que aprender a conversar, orar, tomar as decisões juntos, envolverem os filhos em oração também. Vai tomar alguma decisão a família? Envolve a família inteira. Tem família que é misteriosa. O cara vai fazer alguma coisa, só ele que trama tudo na cabeça dele, bola tudo e só dá notícia. Ó, o negócio é o seguinte, é esse, assim. Não, a gente tem que estar conversando com as pessoas da nossa casa, tá? Envolver a família toda. Claro que a Escritura deixa bem evidente que, em caso de não haver uma concordância, o marido é o cabeça, a palavra final é dele e ponto final. E cabe à mulher se sujeitar em ahavá, em amor, tá? Ainda que não concorde, tá bom? Então não é aquela coisa, vou fazer só porque você está mandando, mas vou ficar de birra. Também isso é errado, tá bom? Então a gente tem que ter esse entendimento todo, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. Aí o Criador fala que do filho da serva também faria uma grande nação. Como nós sabemos que os descendentes de Ismael estão hoje em dia em volta ali de Israel. O Elimar falou sobre isso. Falou sobre isso? Ah, legal. Essa competição entre os irmãos que você estava falando, de certa forma acontece nos dias de hoje, entre Israel e os árabes, descendentes de Ismael. Show, muito legal isso que o Elimar falou, tá? Então mais de 1,5 bilhão de pessoas ali, descendentes de Ismael, em volta, jurando todos os dias riscar Israel do mapa, tá? Então que venhamos orar pelos nossos irmãos da casa de Judá que estão protegendo a nossa terra, tá? Repetindo, Zacarias, Zerariá 12:10, fala que os nossos irmãos judeus que estão lá morando em Israel agora, tá? Eles vão se arrepender pelo Messias, eles vão chorar como quem chora por um unigênito, quando perde um filho único, e vão se lamentar como quem chora por um único filho, tá? Vai ter o momento que a casa de Judá vai se converter, e vai ter o tempo que Efraim vai entender a Torá. Então, gradativamente, o Criador está fazendo isso. Então, vamos lá. Temos que sempre orar todos os dias pela casa de Judá, para o Criador proteger eles lá, dos inimigos em volta, e proteger pela casa de Israel, Efraim, que está espalhada no mundo inteiro, para que retorne e guarde a Torá. Vamos lá. Abraão despede Agar, não vou me deter muito nisso aqui, vou rápido, tá? Para a gente prosseguir, tá bom? Então, aparentemente, é uma maldade. Ele mandou Agar embora. Ela era escrava. Qual a melhor coisa que pode acontecer para uma escrava? Se não a liberdade. Se a gente for parar para pensar, tá? Então, mandou embora Agar. Ela era escrava, tá? Se bem que escravo não era do jeito que a gente pensa nos dias de hoje. Eu gravei um áudio, eu vou até transformar num vídeo, um áudio sobre a escravidão nos tempos bíblicos, tá? É diferente do que a gente pensa hoje. Mas de todo jeito ela era escrava, foi livre, junto com o filho dela. E o Criador mandou Abraão ouvir Sara. Tá? Então o Criador estava nessa história aqui. Tá? Não tinha como Agar e Ismael ficarem junto ali de Abraão, Sara e Isaac. Não tinha como. Despediu, tá? Vamos pular esse pedaço aqui. Tá? Vou entrar e já vou sair. 21:20. E era Elohim com o moço, ou seja, com Ismael, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Apocalipse 6:2 já dá uma dica sobre o anti-Mashiach, tá? A gente vai entrar e já vai sair, que o assunto não é esse hoje, tá? Só para os irmãos e para as irmãs refletirem, tá? Apocalipse 6:2, que a escritura é toda codificada, tá?
6:2, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Ou seja, Ismael, ele foi flecheiro, tá? E habitou no deserto, tá? Em Apocalipse 6:2, o cavaleiro aqui, tá? Desse cavalo branco, que não é o Messias aqui, o cavaleiro do cavalo branco, que é o Messias, é o que aparece em Apocalipse 19, tá bom? Esse de Apocalipse 6:2, tá? Vamos dizer assim, é um embuste, ele quer se parecer com o Messias, mas não é. É uma figura do anti-Mashiach, do anticristo, tá? Então diz que ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Ou seja, mostrando a ascendência dele, tá? De Ismael. Mas isso não dá tempo da gente entrar hoje, é só para os irmãos e para as irmãs já irem linkando as coisas, tá bom? Por que aquele povo está ali jurando vingança contra Israel? Qual é a única religião do mundo, tá, que degola as pessoas nos dias de hoje? Qual é a religião que tá tomando o mundo inteiro e está indo contra justamente quem? Contra os judeus que praticam o judaísmo e contra os cristãos e contra os netzarinhos messiânicos. Ou seja, eles estão indo contra as 12 tribos de Israel. Então, todo mundo já sabe que povo é esse, tá? Descendente de Ismael, não precisa nem a gente falar, tá? Então, a gente vai prosseguir. Abimeleque faz um pacto com Abraão, a gente não vai se deter muito tempo aqui, tá bom? Então, Abraão oferece 7 cordeiras da mão dele, para que fosse um testemunho. Durante essa semana, no grupo de estudo, a gente estava vendo, tá? A gente estava vendo que a palavra Sheva é 7 e ao mesmo tempo juramento em hebraico, por isso que o nome do lugar ficou sendo Beer-sheva, Poço das 7 ou Poço do Juramento, tá bom? Juraram ali. Abimeleque ficou impressionado, que ele viu que Yahuwá era com Abraão em tudo. Falou, pô, eu quero fazer uma aliança com esse camarada aí, pô. Vamos fazer uma aliança. Eu não quero ser inimigo de Abraão, porque Yahuwá é com ele. Vamos fechar agora. Vamos para para Gênesis 22, tá? E aconteceu depois destas coisas que provou Elohim a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, Hinene, eis-me aqui. Sempre que alguém fala Hinene, a sua vida vai ser modificada, tá? Quando o Criador mandar a gente fazer alguma coisa, se a gente disser eis-me aqui, se prepara para mudar, tá? E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que te direi. Então aqui quando diz, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, no hebraico, é muito show, é ler lerá, de novo. Entendeu que interessante? As mesmas letras que formam a palavra da paraxá anterior, ler lerá, saia para ti, vá para dentro de ti, olha que show. O Criador está falando assim, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e saia para ti, faça uma viagem para dentro de ti, caminhe para dentro de ti, e para a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Só no hebraico a gente vê isso, tá? Ou seja, eu sou aquele Elohim que te chamei 25 anos atrás, 25 não, porque aqui já passou muito mais tempo, tá? Isaac aqui já está com 37 anos, tá? Desculpa se eu estraguei o sonho de infância de algum irmão, de alguma irmã, tá? Então, quando a maioria das pessoas que estudam principalmente, tem aquelas ilustrações, aquelas gravuras, tá? Que aparece Abraão pegando uma criancinha pequenininha para sacrificar. Abraão aqui estava com 137 anos, Isaac com 37 e Sara estava com 127, tá? Então vamos lá. A gente percebe isso no início da próxima paraxá, que vai falar da morte de Sara, que ela morre com 127 anos, tá? Então vamos lá. Vamos prosseguir. Então Abraão recebeu essa ordem, um outro ler lerá, tá? É uma outra viagem mais difícil que você vai fazer para dentro de você. Você vai oferecer o seu filho único, unigênito, tá? Então aqui a gente vai linkar com o sacrifício de Yahushua HaMashiach, do nosso Mariá, do soberano Yahushua HaMashiach, tá? Não vai dar tempo da gente ler tudo. A gente vai linkar essa passagem com Yahushua HaMashiach para a gente concluir a paraxá, tá? Então, Abraão obedeceu, ele foi para o Monte Moriá, de acordo com a tradição em Israel, Adão, ele foi criado de um punhado de terra que estava exatamente aonde? No Monte Moriá, tá bom, irmãos e irmãs? Olha só, o pai da humanidade, Adão, de acordo com a tradição em Israel,
quando o Criador pegou um punhado de terra, Adamá, por isso que o nome dele é Adão, tá? É derivado da palavra Adamá, então Adão é terroso, barrento, né? Que é da terra. Ele foi criado de um punhado de terra do Monte Moriá, tá? É o lugar onde no futuro o nosso povo construiu o templo, já teve 2 templos lá, foram destruídos. Eu e a minha esposa fomos lá ano passado, só sobrou o Cotelo, que é o muro ocidental, que é conhecido como o Muro das Lamentações. O Elimar também foi ano passado, tá? Então, o que acontece? Naquele lugar ali, tá? Que é o Monte Moriá, o caminho de Abraão foi de 3 dias, tá? Ou seja, mostra o período que o Messias levou para ressuscitar, tá? Porque Abraão, ele quando saiu da terra dele para levar Yitzhak para o Monte Moriá, um caminho de 3 dias, ele já tinha sacrificado Yitzhak aonde? No seu coração. Entendeu que interessante? E ele recobrou o filho no 3º dia. Então foi uma ilustração perfeita da morte e ressurreição do Messias. E a fé dele foi provada porque o Criador não mandou ele sacrificar na esquina. Ah, vira ali a esquina da tua casa e sacrifica. Seria até mais fácil. Agora imaginem um caminho de 3 dias. Você caminhar com aquela ideia, 3 dias que você tem que sacrificar o seu filho. Você ter aquela ideia na cabeça e não arredar pé daquilo, tá? Então isso mostra a morte e a ressurreição do Messias. Vamos lá. Ele foi, vamos prosseguir, versículo 8. E disse a Abraão, Elohim proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Não, lê desde o 7, tá? Então falou Yitzhak a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Elohim proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Elohim lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Yitzhak. Por isso que nós chamamos, nós que somos israelitas, de Akedah Yitzhak. Essa palavra amarrar, esse verbo aí, é que deu origem à palavra Akedah, tá? É o verbo Akad, tá bom? Ou seja, Akedah Yitzhak, quando nós estudamos essa paraxá, é a amarração de Yitzhak, o quase sacrifício de Yitzhak. E amarrou a Yitzhak, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. A tradição diz que Yitzhak falou para o pai dele, falou, papai, eu já entendi agora que eu sou o sacrifício, me amarra bem apertado, para que na hora que tu vier me imolar, eu por instinto não venha reagir e não estrague o sacrifício, que eu já entendi que eu sou o sacrifício, tá? Então todo mundo comenta sobre a emuná, a confiança e a fé de Abraão, mas pouca gente comenta sobre a emuná, a fé, a confiança de Isaac, tá bom? Yitzhak. Então, os dois tiveram que ter emuná, tá bom? Então vamos prosseguir. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o mensageiro de Yahuá lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, quando fala 2 vezes o nome de alguém, é um padrão bíblico. O Criador ama muito essa pessoa, tá? E ele disse, Hinene, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Elohim e não me negaste o teu filho, o teu único. O Criador já sabia disso, tá? O Criador se relaciona com o ser humano num ponto que o ser humano possa compreender, isso é chamado antropomorfismo, tá? Isso, que é o Criador, ele se revela com a gente de um jeito, é igual quando a gente vai conversar com uma criancinha, já viu quando a gente vai conversar com uma criancinha, que a gente muda até a nossa voz fica diferente? Só para a gente entender o modo que Yahuá se relaciona conosco, tá bom? Então ele fala de uma maneira que a gente possa entender, tá? Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Ou seja, o Criador já sabia que Abraão ia passar no teste, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele já sabia. Abraão é que não sabia que tinha essa emuná, Yitzhak é que não sabia que tinha essa emuná, a humanidade não saberia nunca que tanto Abraão quanto Yitzhak eram esses 2 gigantes espirituais, tá? E o nosso povo perderia um pouco esse mérito, tá? Porque isso conferiu um mérito muito grande para o nosso povo de Israel. Nós temos muito orgulho, nos sentimos honrados de sermos descendentes de um homem que não negou seu único filho, e somos descendentes também de um filho que obedeceu seu pai por amor a Yahuá. Ele ia ser sacrificado, tá bom? Então isso traz um mérito para o nosso povo, tá? E meio que abre o caminho para que Yahuá faça o mesmo pela humanidade, sacrificar o seu único filho, tá?
Yahuwah é um, mas se manifesta de diversas maneiras. No aramaico, a palavra para emanação, manifestação é kenumá, no singular, e no plural é kenumê, as emanações, tá? Então vamos lá. Yahuwah é um, mas se manifesta de diversas maneiras. Vamos lá. O carneiro ficou travado pelo chifre, ou seja, chifre na linguagem bíblica é poder, tá? E Yahushua falou, ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, voluntariamente eu a entrego e tomo a retomá-la. Essa mitzvah, esse mandamento eu recebi de meu pai. Ou seja, Mashiach, assim como esse carneiro que ficou preso pelo chifre nos arbustos... Provavelmente o primeiro shofar, né? Isso, bem lembrado pelo Daniel, tá? O primeiro shofar da história do nosso povo de Israel, diz a tradição, que foi tirado desse carneiro aqui, que apontava para o Messias, tá? O primeiro shofar que a gente soa nas festas bíblicas, tá? A tradição diz que foi feito desse carneiro aqui, tá? Ele ficou preso com o chifre nos arbustos, ou seja, chifre é poder na linguagem bíblica, arbusto, o Mashiach carregou a estaca de execução, o madeiro, olha que coisa linda, tudo apontando para o Messias, tá? E diz aqui, no final do versículo 13, e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Até os rabinos ortodoxos que estudam essa paraxá hoje, eles sabem que o carneiro foi substituto de Yitzhak, ou seja, isso aponta para a redenção do Messias, tá? E chamou Avraham o nome daquele lugar, Yahuwah Irê, da onde se diz, até o dia de hoje, no monte de Yahuwah se proverá. Então, Malar Yahuwah, o mensageiro de Yahuwah, bradou a Avraham pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz Yahuwah, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente e te multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Avraham tornou os seus moços e levantaram-se e foram juntos para Beersheba. E Avraham habitou em Beersheba. No final da paraxá, finalzinho, no versículo 23, vai falar do nascimento de Rivka, tá bom? Então já vai introduzir essa matriarca, essa grande personagem bíblica, que vai aparecer na próxima paraxá, que vai aparecer tanto Sará, que o nome da paraxá próxima é Raie Sará, a vida, as vidas de Sará, é profundo até para a gente refletir sobre isso, a grandeza dessa mulher chamada Sará, as vidas de Sará, Raie Sará, no plural, tá? Já é algo para a gente refletir. E vai falar muito sobre a grandeza também de Rivka, Rebeca, tá? Então a Torá, no final dessa paraxá aqui, tá, que nós estamos estudando, já vai mencionar Rebeca, no versículo 23, Gênesis 22, 23. Então, para a gente concluir esse Akedah Yitzhak, tá? O Criador, depois que Abraão faz isso, o Criador promete que vai multiplicar grandissimamente o povo de Israel, ele vai ser como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. Então o povo de Israel é comparado às estrelas dos céus, a areia da praia do mar, tá? É comparado à terra, tá? Então a areia do mar mostra que... Vocês já pegaram a areia do mar? Já repararam que ela não se une? Então isso é um alerta para o nosso povo, isso é um alerta muito grande, os nossos sábios dizem. Em alguns momentos da nossa história, nós estaríamos de uma maneira tendo falta de união, falta de Yahad, a palavra hebraica é Yahad, que foi um problema que sempre aconteceu com Israel, o conflito das duas casas. Curiosidade, as guerras que o nosso povo mais batalhou até hoje não foram contra o Egito, contra os filisteus, nem contra nenhum outro povo, foi Judá contra Efraim e Efraim contra Judá, tá? Então a areia da praia do mar significa isso, tá? É falta de união, a gente teria que lutar contra isso. As estrelas dos céus, ou seja, ainda que fôssemos mandados para longe, tá? O Criador nos protegeria, nos colocaria num lugar seguro, nas alturas. Somos um povo elevado, o povo que foi criado por Yahuwah, que fez os céus, tá? E quando fala que é como a terra, tá? O pó da terra, já mostra uma união do povo de Israel. Então tem essas três abordagens. Eu estou falando rápido aqui porque não dá tempo. Então vamos lá. Nós precisamos ser um povo unido, precisamos ser um povo eterno, como as estrelas dos céus também. Unido como o pó da terra, tá? Elevado como as estrelas dos céus, e evitar ser como a areia do mar, nesse sentido alegórico aí, negativo, tá? Tem esse sentido alegórico negativo. Não é só essa interpretação,
mas nessa interpretação negativa, evitar a desunião, procurar ser unido, tá bom? Então vamos lá. E ainda que tivéssemos sido jogados para longe, como as estrelas também, tem essa outra interpretação, que viéssemos a buscar o Criador, mesmo na diáspora, tá? Então vamos lá. O último texto que a gente vai ler, que faz parte da Haftará, tá em Hebreus, capítulo 11. Com isso a gente conclui, tá? A paraxá dessa semana vai falar do tipo de emuná, de fé, que Abraão teve. Ele foi o primeiro homem a acreditar na ressurreição dos mortos. Olha que coisa maravilhosa. Abraão, ele trouxe o mérito para o nosso povo de Israel, tá? Então diz assim, Hebreus 11, vamos lá, a partir do versículo 17. Pela fé, Abraão ofereceu a Yitzhak, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Yitzhak será chamada a tua descendência. Considerou que Elohim era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura o recobrou. Olha que show! A Brit Hadashah, o livro de Ivrim, Hebreus, está fornecendo uma informação extra, tá? Está dizendo que Abraham já acreditava, quando ele foi com o cutelo para imolar Yitzhak, ele pensou assim, bom, Elohim não mente, eu conheço o caráter dele, tá? Se ele disse que através de Yitzhak o povo vai ser incalculável, tá? Então é dele que vai vir a minha descendência. Então, muito simples, tá? Ele tinha uma fé, uma imuná igual de uma criança, simples, tá? Era como os pequeninos, tá? Ou seja, se eu matar Yitzhak, vai ter que vir dele a minha descendência. Então o Criador vai ter que fazer o que com ele? Qual a única possibilidade? Ressuscitar. Então Abraão ressuscitar. Então olha que coisa linda. Um homem que não tinha à sua disposição as cartas de Paulo, não tinha as Bessorote, os evangelhos, não tinha os salmos de Davi. Nasceu num mundo politeísta. Que Gevurá, que emuná, que fé teve o nosso pai Abraão. Por isso que nós temos orgulho de sermos descendentes de Abraham, Yitzhak e Jacob, tá? Ou seja, então, através dessa atitude que Abraham fez, ele puxou o mérito para o nosso povo de Israel do Criador. O Criador pensou, bem, eu já tenho um referencial, eu já posso fazer isso. Ou seja, por isso que João, Yohanan 3,16 diz, porque Elohim amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha Haye Olam, vida eterna. Ou seja, o Criador viu que Abraão abriu esse precedente, trouxe esse mérito para o povo de Israel, e o próprio Yahuwah Elohim, ele, para abençoar o nosso povo, ele faz a mesma coisa, ou seja, oferece o seu Filho único, que é a sua própria emanação, é o próprio Yahuwah. Yahushua é Yahuwah, ou seja, entrando aqui no nosso mundo de uma maneira que não venha explodir tudo, de uma maneira que o mundo suporte a entrada dele. O próprio Yahushua é o próprio Yahuwah, tá? Então nós vamos concluir, tá, essa paraxá, tá bom? Então que Yahuwah esteja falando aos nossos corações, que a gente disse no início dessa paraxá. Nessa paraxá a gente falou vários assuntos, mas eu vou focar no nome da paraxá. Que venhamos a ter uma vida de buscar a manifestação sobrenatural de Yahuwah, tá? Seja através de sonhos, visões, revelações, seja através da sua palavra. Devemos buscar, devemos sim pedir que ele se revele para cada um de nós, tá? No momento próprio, ele vai se revelar para cada um de nós, tá? Que tenhamos visões dos mensageiros, os malachim, os anjos, que Yahuwah esteja revelando o que ele vai fazer. Ele fala para Abraão, por acaso eu vou ocultar alguma coisa a Abraão, visto que ele será uma grande nação? E o profeta Amós fala, certamente Yahuwah não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, se nós nos colocarmos na brecha, se nós tivermos uma vida de tefilá, oração, leitura das escrituras, uma vida de gratidão, de louvor, aceitarmos tudo que o Criador permite que chegue até nós, tá? Então, nós estaremos na posição para recebermos as revelações sobrenaturais dele, tá? O Criador. Que venhamos aprender com os erros e com os acertos dos patriarcas e das matriarcas, tá? Que não sejamos extremistas e venhamos a dizer, não, os patriarcas e as matriarcas nunca pecaram. Como os nossos irmãos da casa de Judá falam, eles nunca pecaram, eles eram perfeitos, eram impecáveis. Isso daí está errado.
mas também que não venhamos ser como sistema religioso efraimita. Muitas vezes o cristianismo, quando vai falar sobre os patriarcas, não todos, não vou generalizar, mas muito quando pregam sobre os patriarcas, só apontam os erros e não percebem que esses homens eram gigantes. Então, assim, que emuná extraordinária eles tiveram que ter, tá? Então, com todos os erros que eles tiveram, eles são sim exemplos de vida para cada um de nós. Eles aprenderam a caminhar com o Criador dia após dia, tá bom? Então, a gente vai estar concluindo essa paraxá, tá bom? Então, quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que participaram aí, tá? Que ficaram até agora corajosamente, tá? A gente está em quase 4 horas de estudo, então, Baruch atah Yahuwah, pela vida de cada um de vocês, tá? Vocês são uma bênção, vocês são muito corajosos. Hutzpah é a palavra hebraica que nós usamos, tá? Vocês são intrépidos, ou seja, Hutzpah, vocês são corajosos, tá? Vocês são valentes, tá? Então, que vocês tenham uma semana abençoada, tá? Shabbat Shalom para todos vocês, tá bom, irmãos e irmãs? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, tá? A gente pode voltar com Shabbat Shalom Lekulam para todos vocês, tá bom? Shabbat Shalom.